Galera que curte o Pod Rocker, nós estamos aqui para bater mais um papo e fazer o segundo episódio sobre o personagem Cabeça de Vaca, né? Um desbravador que esteve por aqui, deixando seu legado, deixando a sua obra. E eu tenho aqui a presença do Moacir Lacerda, que já esteve no primeiro episódio, explicando para a gente quem é o Cabeça de Vaca. E você ainda que não assistiu o primeiro episódio, por gentileza assista, que é muito bacana a gente conhecer sobre esse personagem. E agora, nada mais, nada menos, nós queremos falar um pouco da relevância, da importância do Cabeça de Vaca na história, no turismo e principalmente na cultura. E por não deixar aí por menos, a gente quer concentrar um pouco na cultura sul-mato-grossense, porque o Lacerda já tinha falado sobre a estada do Cabeça de Vaca no Pantanal, e a cultura sul-mato-grossense, esse personagem colaborou e tem extrema importância para o nosso estado. Moacir, vamos falar sobre... Prazer em te receber novamente aqui para o segundo episódio do Cabeça de Vaca. E agora a gente vai falar sobre a importância, né, sobre a relevância do Cabeça de Vaca, culturalmente, historicamente. Quero te agradecer mais uma vez por a gente aprofundar nesse assunto, é isso, de grande relevância mesmo, tá certo? Olha só, o personagem Álvar Nunes Cabeça de Vaca, como nós falamos anteriormente. Sim. Não é isso? Esse era o ano era 1527, quando ele descobriu praticamente a América do Norte, não é isso? Percorreu durante 8.000 quilômetros, e agora ele foi designado em 1542 para assumir o adelantado da Bacia do Prata. O que é adelantado? Adelantado é o governador. Então ele foi designado pelo rei. Cabeça de Vaca é o título de nobreza. Porque o rei designava aquele cara que ia lá achar as terras, ou tomar as terras e montar o reinado, né, para somar. E esse cara já era o governador. Não, olha só, já existia o vice-reino da Prata, tá certo? Que estava lá em Buenos Aires. Então o rei, quando via que seu vice-reinado muitas vezes não estava avançando ou estava estagnado, ele mandava um outro governador. Designava um outro. Então ele designou em 1542 a Álvar Nunes Cabeça de Vaca para ser o governador da Bacia do Prata. Porque ele tinha o vice-reino do Peru e o vice-reino do México. Tá certo? O reino, aqui, o vice-reino da Bacia do Prata. Mais ou menos que países ali que compunham? Não, olha só. Ou era terras, né? Não, era terra, porque tinha o seguinte, tinha o Tratado de Tordesilhas, que nós abordamos na edição anterior, não é isso? Então tinha o Tratado de Tordesilhas. À direita tinha o quê? As terras portuguesas, que foram divididas em capitanias hereditárias, sim, não é isso? Que nós aprendemos lá no primeiro grau. Né? E à esquerda, a oeste, estava o quê? O mundo, o resto da América Latina, vamos colocar assim, né? Ali era o quê? Território espanhol. Não é isso? Território espanhol. Que, mais para frente, vamos colocar em 1800, vamos pular 300 anos, há os países, houve as divisões a formação dos países latino-americanos. Então, tudo em 810, 812, começou a surgir a Argentina, a independência do Uruguai, a independência do Paraguai, de Peru, começaram a se depender. Como o Brasil, a independência do Brasil foi em 1822. Sim. Você entendeu? Então houve a fragmentação. Nessa região aí. Então as colônias se dividiram. Então a América Latina se dividiu. E o Brasil permaneceu essa grandeza, unido, né? Sim. Tá. E qual é a importância do Cabeça de Vaca cultural? Historicamente a gente já percebeu. Percebeu, né? Agora, culturalmente. Olha só, agora vamos pegar para a gente focar no Mato Grosso do Sul. Não é isso? Então ele, como foi governador da Bacia do Prata, e nessa situação, em 1542, a sede do governo estava em Assunção. Não estava mais em Buenos Aires, porque Buenos Aires tinha sido dominada pelos índios. Então ele foi para Assunção, tá certo? Nesse caminho ele descobre as cataratas do Iguaçu e chega em Assunção, estabelece ali, assume o seu governo. E quando assumiu o governo, ele tomou, em 1544, ele reúne 10 navios chamados bergantins,
200 homens guerreiros remadores, convocou também os índios guaranis que habitavam na região paraguaia, tá certo? No Paraguai, e ali chamaram esses índios guaranis, tinha 1000 índios guaranis em centenas de canoas, e ele sobe o rio Paraguai. Por que ele subiu o rio Paraguai? Ele soube porque ele queria descobrir um caminho para o Peru. Caminho mais curto. Pô, vou buscar ouro, buscar prata, vão subir, tá certo? E ele sobe o rio Paraguai. Sabia que ia ter nesse caminho índios guerreiros, como os índios paiaguás, que eram canoeiros, e os índios guaicurus, tá certo? Além dos índios xaraés também. Então, olha só, que era o inimigo dos índios que habitavam embaixo, que eram os índios guaranis, tá certo? E aí ele sobe. E nisso, aí nessa subida do rio Paraguai, ele entra no que é Mato Grosso do Sul hoje. Uhum. Então, essa história de Mato Grosso do Sul, ela é desconhecida. Porque nós só conhecemos a história que veio através dos portugueses. E os portugueses não tinham domínio nessa região. Então, Cabeça de Vaca, ele entra, os espanhóis. Então, ele entra ele entra nesse território e ele descobre o Pantanal. Aí ele dá o nome de Laguna de los Xaraés. Tá certo? E ele estabelece ali, ele sobe isso aqui, a finalidade dele é vai buscar ouro. Claro. Tá certo? Então, a gente traduz isso do que em poesia. Poesia. Um dia subindo o rio, muito além de Assunção. Brilho de prata nos olhos, um sonho no coração. Para buscar novo caminho para as terras peruanas e trazer para a coroa as pratas do Alto Paraguai. Não é isso? Aí vai contando, você tem que cantar isso em termos de poesia e de música. Claro. Tá certo? E eles têm. Qual é a grande importância? É o primeiro homem branco que descobre a nossa região. Então é uma história. Culturalmente. E aí eu vou fazer uma pergunta para ti, porque eu me lembro quando a gente gravou o primeiro episódio, você falou que ele veio na companhia, ou acompanhava ele, o negro Estevanico, né? Que segundo relatos aí, seria o primeiro negro na América do Sul, uma coisa assim. Olha só. Naquela fase dele, de 1527, lá na Flórida, na América do Norte, sim, até 1537, entre os 4 sobreviventes, tinha um negro chamado Estevão. Tá certo? Que na musicalmente eu coloquei Estevanico, também era chamado. Uhum. Tá? E aí esse negro, ele era o primeiro negro das Américas. Não tinha escravidão negra ainda aqui. Uhum. Tinha escravidão indígena, mas não de negros. Tá certo? E esse negro, ele morre na América do Norte. Ele morre lá, ele não chega aqui. Ele morre lá, ele não chega aqui. Aí quando ele vem para cá, já vem com outra tripulação, tá certo? Mas foi o primeiro negro das Américas e ele aparece nas composições que nós fazemos na América do Norte. Que bacana. Então, aqui na América do Sul, então Cabeça de Vaca ele descobriu, entra no Mato Grosso do Sul, na região que é Mato Grosso do Sul, não existia Mato Grosso do Sul. Ele sobe o Rio Paraguai, contempla a região, não é isso? E vai registrar. São os poucos relatos que nós temos aí também. Você acredita que o Pantanal, lógico que não existia, o Pantanal em si não entendia como Pantanal. O Pantanal era desconhecido. Então, tanto é que ele deu o nome aí de Lagoa, né? Isso, ele fala assim, Lagoa quando de ele viu aquilo ali, tá certo? Quando ele viu aquela região, uma região que era um mar, era Lagoas, tá certo? Era um verdadeiro mar. Então ele falou assim, ó, Lagunas de los Xaraés, tá certo? Laguna de los Xaraés, que Xaraés eram os índios. Os índios. Então aqui, de certa maneira, então era um mar, que hoje nós falamos de maneira muito frequente, mar de Xaraés. Mar de Xaraés. Mas a expressão vem lá de Laguna de los Xaraés. Tá certo? Então, tem essa nomenclatura que ele dá para o Pantanal, que nós assimilamos hoje, não é isso? Tem também o seguinte, para estabelecer a paz entre os índios guaranis, que eram que estavam aqui embaixo, no Baixo Pantanal, com os índios que dominavam o Alto Pantanal, os paiaguás, os guajarapos e os guaicurus. Então, para estabelecer essa paz, ele era um pacificador, ele estabelecia alguma moeda de troca. Então, para os índios guaicurus, eles ficaram fascinados com os cavalos, começou a dar cavalo para os índios guaicurus. Os índios guaicurus, então, não tinham cavalos. Inclusive, Cabeça de Vaca foi o cara que trouxe os primeiros cavalos para Assunção.
ir para essa região. Não tinha cavalo aqui. Então eles E trouxeram ainda mais cavalo domesticado. cavalos árabes, Cavalos árabes. cabelos árabes espanhóis, tá certo? Então os cavalos espanhóis árabes, tá certo? De Andaluzia, vamos colocar assim, eles traziam aqui. E aí, e essa era, como chama, era o que tinha de maior grandeza em termos de um recurso bélico. Era o cavalo, Sim, tá certo? na verdade, o, Era imponente, o né? transporte começou a entrar na vida aí dos índios. Foi o que aconteceu também com os Incas, lá em Peru, que quando chega lá, Pisão, chega lá com aquele, montado num cavalo, tá certo? Aqueles espanhóis, os Incas pensaram que eram deuses, e aí se deixaram, se renderam, e eles foram, de certa maneira, dominados e trucidados, tá certo? E tomaram todas as riquezas daquela região. Não é isso? Então aqui, o Cabeça de Vaca, ele subiu o Rio Paraguai, ele tinha um objetivo, era o brilho de prata dos olhos. Ele estava buscando recursos. Ele estava atrás da prata e do ouro que tinha na Que região. tinha que levar o quê? Porque ele, como governador, ele tinha que ter uma produção para a Espanha. Tem que ter a produção, porque o espanhol ia comprar. Senão ia substituir também o adelantado. E ele fica nessa região aqui, ele não fica muito tempo, não, porque ele era um homem de muita seriedade, não somente nos tratos com a questão pública, enquanto que ele encontrou aqui uma completa desordem. E, de certa maneira, ele foi traído. Ele volta para a Espanha já preso. Então, ele é julgado, é preso e vai para a Espanha. Puxaram o tapete dele aqui, não é isso? Então, essa é a situação. Então, ele veio para cá, mas ele deixou uma marca aqui, de certa maneira, é o seguinte: o trabalho dele é um trabalho do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, é reconhecido no mundo inteiro, rapaz. É uma pena que aqui em Mato Grosso do Sul e agora no Brasil, essa história ela é desconhecida. De certa maneira... Você acredita que essa história, a história do Cabeça de Vaca, é desconhecida por que razão? Dado a importância e a relevância que tem um personagem como esse, que com certeza foi um dos primeiros aí a entender o que era o Pantanal, o que eram essas terras, né, a riqueza, teve o contato, como você colocou aí, com os índios Guaicurus, que com certeza naquela época eram nativos, né? Não, era nativo. E outra coisa, é desconhecido porque é o seguinte, a história era espanhola. A nossa história é portuguesa. Sim. Então, olha só, era uma coisa que pouco registro. Teve o registro do próprio livro do Cabeça de Vaca, tá certo? Tem o livro de outros estudiosos, como foi o caso do Cabeça de Vaca e os mitos do seu tempo, do Mário Sérgio Lorezetto, tá certo? Um dos maiores conhecedores também, dedicou a vida para pesquisar esse profundo conhecimento. Então, é um personagem... Vamos fazer uma cisão aqui. Tendenciosamente, vamos colocar assim, Tá. Os livros contam uma história portuguesa Isso. e deixaram de dar relevância para a história. Exatamente. Então não trouxeram. Aí surgiu o quê? Muito tempo depois começaram a revelar a grandeza desse homem. Bacana. E lá na América do Norte, eles são espertos e começaram a desenvolver uma economia através da rota de vaca. A rota de Cabeça de Vaca. Que é a parte turística da coisa. Turística. E que também muitas vezes nós deveríamos explorar aqui também, tá certo? Aonde ele passou também. Tá Pois nós poderíamos até ter uma rota aqui, até porque Pode ser. É um dos descobridor das cataratas. Catarina do Iguaçu. Cataratas do Iguaçu. Eu estive lá em Foz do Iguaçu, na Catarina do Iguaçu. Tem um monumento lá. Tem o busto dele ali, tá certo? No hall de entrada do parque, e ali Cabeça de Vaca, é o descobridor da Catarina do Iguaçu. Que bacana. Tá legal? Moacir, a gente gravando esses episódios, a gente vai aprendendo. E você citou aí a relevância histórica e cultural, e a gente vai ficar por aqui com esse episódio, mas no próximo episódio a gente vai abordar o projeto que já foi desenvolvido por você, que é o projeto Cabeça de Vaca, e a gente vai falar muito sobre esse projeto e como ele vai se desenvolver no Mato Grosso do Sul a partir de agora, então. Até o próximo episódio, para a gente conhecer um pouco mais do projeto que vai rolar no Mato Grosso do Sul, Cabeça de Vaca.